Minha saudação a todos, em nome de Jesus, amém? Amém. É um motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui na presença do Senhor para falar um pouco mais da sua palavra, não é? Sempre é maravilhoso aprendermos a palavra de Deus. E nós estamos, não é, em uma série de estudos aqui na Igreja Congregacional sobre os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que são justamente as doutrinas básicas, né, do cristianismo. E nós já vimos vários artigos que foram trazidos pelos irmãos, pelo pastor, e hoje nós vamos ver mais um desses artigos, não é? Que é o artigo 13 aí. Que é o artigo do autor da salvação, amém? Amém? E desde já, não é? Eu peço às pessoas que estão assistindo o vídeo que possam compartilhar, que possam deixar o seu like, não é? E possam ficar até o final do vídeo, para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus e possamos aprender, né? Porque Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, não é? Então nós temos a palavra de Deus, que é a nossa orientação, é a nossa bússola, né? É o que nos conduz a Deus. Aqui estão todas as orientações que nós necessitamos, amém? Vamos, irmãos, nesse momento, ficar em pé e fazer uma oração antes de começarmos a exposição da palavra. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua presença neste momento, Senhor, em mais uma oportunidade maravilhosa de aprender a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, e nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós queremos pedir neste momento que Teu Espírito Santo venha a falar conosco, Senhor. Eu me coloco na Tua presença como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor possa colocar nos meus lábios a palavra, Senhor, que o Senhor deseja que nós possamos ouvir nesta noite. Que o Senhor abençoe os corações que vão ouvir, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento, Senhor, das pessoas, de cada um de nós, para que possamos compreender e possamos, meu Pai, saber que o autor da salvação é Jesus. E que nós, meu Pai, podemos ter segurança da vida eterna. Porque o Senhor mandou o Teu Filho para nos resgatar da morte e da condenação eterna. Então, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, artigo 13, não é? Do autor da salvação, que diz assim: foi adquirida, porém, pelo Filho, não com ouro, nem com prata, mas com seu sangue. Então, irmãos, eu pesquisei no dicionário o significado, né, a definição da palavra autor, certo? Que diz o seguinte no dicionário: autor significa agente, causador, originador, executor, operador, produtor. Então, Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que Ele é o autor da nossa salvação. Jesus foi quem conquistou a nossa salvação. E é justamente nesse fato que reside a segurança da nossa salvação. Amém? Amém. Porque se a nossa salvação tivesse sido adquirida por nós mesmos, na verdade, seria uma coisa muito insegura. Se dependesse das nossas obras, a nossa salvação não teria nenhuma segurança. Mas por que é que nós, cristãos, afirmamos com tanta certeza que nós estamos salvos? Não é?
Porque quem conquistou a nossa salvação foi o Filho de Deus, foi Jesus. Não, ele não conquistou com ouro nem com prata, a Bíblia diz. Porque, irmãos, tudo que se conquista com dinheiro, com riqueza, com ouro, com prata, são coisas corruptíveis, não é? Tudo que a gente compra com algum valor monetário são coisas que perecem. Com o tempo elas se acabam. Mas a nossa salvação foi comprada pelo sangue de Cristo. Como diz lá em 1 Pedro, vamos abrir aí a nossa Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Amém? Que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Amém. Como eu falei, tudo que a gente compra com dinheiro perece, igual ao dinheiro. Tudo que hoje nós temos, daqui a 100 anos não teremos mais, não é verdade? Tudo que nós compramos hoje, daqui a 100 anos não teremos mais. Não será mais nosso, não será mais nosso porque nós nem estaremos aqui. Embora nós tenhamos adquirido alguma coisa que não se acabe com o tempo, vamos dizer, como uma propriedade, que daqui a 100 anos ainda pode existir essa propriedade, de qualquer forma não nos pertencerá mais, não é? Porque a gente já não vai mais estar aqui. Mas a nossa salvação, que foi comprada com o sangue de Cristo, ela é eterna. Amém? Então, nisso reside a segurança da nossa salvação, porque o autor da salvação do cristão é o Filho de Deus, é Cristo. Não somos nós que conquistamos a nossa salvação. Então, olha, foi adquirida pelo Filho, foi adquirida, porém, pelo Filho, não com ouro nem com prata, mas com seu sangue. Pois tomou para si um corpo humano e alma humana. Vamos ver aí Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Amém? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, o autor da salvação, para ele efetivar a nossa salvação, ele tomou para si um corpo humano, não é? Aí, nesse momento, Jesus já se humilhou. Por quê? Porque Jesus tomou um corpo como o nosso, não é? Que cansava, que se tinha fome, sede. Então, ele tomou forma, ele sendo Deus, se humilhou. Tomou forma humana, não é? E a Bíblia diz que ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Continuando aí, olha, tomou para si um corpo humano e alma humana, preparados pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, assim sendo Deus e continuando a sê-lo, se fez homem. Vamos ver aí João 1 a 14.
versículo 1 e 14, certo? Vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui diz que ele, sendo Deus e continuando a sê-lo, se fez homem. Ou seja, Jesus, quando estava aqui no mundo, entre os homens, ele era homem, ele tinha duas naturezas, não é? Jesus era Deus encarnado. Então, ele tinha a natureza dele humana, porque ele se fez homem, mas continuava também com sua natureza divina. Ele era Deus. Amém? Nasceu da Virgem Maria, viveu entre os homens. Aqui é importante a gente, falando sobre a natureza de Jesus, a gente destacar o seguinte, que Maria foi a mãe de Jesus justamente homem, não é? O Jesus que foi gerado no ventre de Maria foi Jesus Cristo homem, forma humana. O Espírito Santo gerou Jesus ali naquela concepção ali, não é? Que foi o próprio Espírito Santo de Deus que gerou Jesus como homem no ventre de Maria. Jesus como Deus, ele não teve início, não é? Jesus como Deus não tem mãe. Porque para a gente ter uma mãe, a gente teve um início, não é? Quem tem mãe começou a existir um dia, não é verdade? Eu não existi antes da minha mãe me conceber. Vocês não existiam antes de suas mães conceberem vocês. Mas Jesus, a natureza divina, Jesus é Deus. E ele já existia desde a eternidade. Agora, para ele vir ao mundo, tomar a forma humana, então ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, isso é o que as pessoas às vezes não compreendem, né? Maria é a mãe de Jesus Cristo como homem. Jesus Cristo homem, natureza humana. Jesus Cristo Deus não tem mãe. Vocês entenderam isso? Certo? Nasceu da Virgem Maria, viveu entre os homens, como se conta nos evangelhos, cumpriu todos os preceitos divinos. Então Jesus, ele foi o único, não é, ser humano que viveu aqui e conseguiu cumprir todas as exigências de Deus. Todas as exigências da lei de Moisés, todos os mandamentos, Jesus foi o único que cumpriu todos os preceitos divinos. Vamos ver aí em 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22. Amém? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Jesus, não é, nunca cometeu pecado algum. Jesus é santo, né? Plenamente santo. Nunca Jesus cometeu nenhum tipo de pecado. Cumpriu todas as exigências de Deus. Certo? Continuando. E sofreu a morte e a maldição como o substituto dos pecadores. Jesus, que nunca pecou, nunca sofreu. Jesus, que nunca pecou, nunca cometeu nenhum engano, ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados sobre si, como o nosso substituto. Amém? Tornando-se assim o autor da nossa salvação. Não é? Como diz aí vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13.
Gálatas 3, 13. Amém, irmãos? Que vai dizer, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora vamos ver aí o versículo 10, do mesmo capítulo, certo? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, irmãos, esse versículo 10 aqui nos esclarece, né? Por que nós estávamos debaixo da maldição? Justamente porque aqui está dizendo o seguinte, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Nós não pecamos? Não somos pecadores? Nós não permanecemos, não foi? Todos pecaram, a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23 e 24, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, não é? Então, nós, devido não termos permanecido em todas as coisas que estavam escritas no livro da lei, ou seja, devido à nossa quebra dos preceitos ali, dos mandamentos, a nossa desobediência, nós estávamos debaixo da maldição, não é? Mas o versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E quão grande amor, não é? Que Jesus teve por nós, o autor da salvação. Ele tomou o nosso lugar de pecador. Ele santo, sem pecado, sem dever nada, ele que tinha cumprido, não é? Todos os preceitos, todas as ordenanças, que foi um ser perfeito, ele assumiu o nosso lugar, para que nós pudéssemos assumir o nosso lugar como filhos de Deus. Amém? Ele nos deu, não é? Esse direito. Nós estávamos totalmente afastados de Deus, perdidos, mas Jesus assumiu o nosso lugar, eu repito, para que nós possamos assumir diante de Deus o nosso lugar de filho, não é? Como diz lá no capítulo 1 de João, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, continuando aqui. Sofreu a morte e a maldição como o substituto dos pecadores. Jesus nos substituiu. Ele ressuscitou. Vamos ver aí Mateus, não é? Mateus 28, versículos 5 e 6. Mateus 28. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então Jesus morreu, o autor da salvação morreu, né? Sofreu a morte, a maldição como nosso substituto. Ele ressuscitou e ele subiu ao céu, como diz lá em Marcos 16 e 19. Marcos 16 e 19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então ali, Jesus ressuscitou e subiu ao céu. E essa ressurreição de Jesus, não é? Também é a garantia de que todos os salvos
um dia ressuscitarão também. E um dia, o mesmo Jesus que subiu ao céu, como diz lá em Atos, quando Jesus estava subindo ao céu, a Bíblia diz que ali os apóstolos ficaram olhando para o alto, não é? E apareceu a eles 2 anjos que disseram assim: varões, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir. Então um dia, o autor da nossa salvação, ele vai voltar para nos buscar. E isso é a nossa esperança. A esperança do cristão é a vinda de Jesus, não é? A gente sabe que nós estamos vivendo em um mundo mau, em um mundo muito cheio de pecado, mas o nosso Salvador, ele foi para o céu, mas ele não nos abandonou aqui. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. E aí continua dizendo, olha, ali aonde? No céu, não é? Ali intercede pelos seus remidos. Vamos ver aí, a referência está em Romanos 8:34. Romanos 8:34 vai dizer que Jesus intercede por nós neste momento no céu. Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Amém. Muitas vezes, irmãos, o versículo aqui, né, o 34, Paulo, ele vem fazendo algumas perguntas, não é? Na verdade, ele estava refletindo ali, levando, né, os romanos a refletirem. E ele fazia várias perguntas para que aquelas pessoas pudessem refletir. E ele diz assim, olha, quem os condenará? Quem é que vai condenar o povo de Deus? Paulo pergunta, não é? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, quem é que tem autoridade de condenar um servo de Deus? Ninguém, não é? Muitas vezes o diabo levanta acusação contra os cristãos, não é? Muitas vezes diante de alguma falha nossa, irmãos, porque nós falhamos também, não é? Nós falhamos porque nós somos pecadores e estamos sujeitos a errar. Muito embora o prazer do cristão não seja o pecado, nós aborrecemos o pecado, nós não temos prazer no pecado, mas a gente falha, não é? Porque nós ainda estamos sujeitos a falhar, ainda estamos em um corpo de pecado, vivemos num mundo caído. Então, muitas vezes, quando a gente falha, o diabo tanto pode levantar pensamentos na nossa mente, como pode levantar uma pessoa que olha para você e lhe acusa, não é? E diz assim, você não é perfeito, você não vai morar no céu? Você não é cristão, por que você cometeu essa falha aí? Se você não é cristão, coisa nenhuma. Então ali é o diabo lançando uma seta contra você para você sair da presença de Deus, não é? Mas o apóstolo Paulo faz essa pergunta, quem é que vai condenar? O cristão, a palavra de Deus diz, não é? João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, nunca permita que o diabo, as acusações de Satanás, seja na sua mente mesmo lhe acusando, ou seja, usando alguém dizendo que você não é um cristão, que você não é um filho de Deus. Não dê ouvidos, porque a intenção dele realmente é lhe afastar de Deus, não é? Se você falhou, simplesmente faça o que João orientou. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é? Então, olha, Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Olha que maravilha. Jesus está intercedendo por mim e por você diante de Deus. Enquanto o diabo nos acusa, Jesus intercede por nós. Amém? Louvado seja Deus por isso, não é? E aí, olha, diz que Jesus intercede pelos remidos e para valer-lhes tem todo o poder no céu e na terra, irmãos. O autor da nossa salvação, que é Jesus, ele, para nos valer, para nos socorrer, para nos sustentar, ele tem todo o poder no céu e na terra.
Ele não tem uma metade do poder, um pouco do poder, o poder quase todo. Não, ele tem todo o poder. Amém? Amém. Tanto no céu quanto na terra. Certo? Como o próprio Jesus disse aí. Vamos ver em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Foi o próprio palavras de Jesus aqui, olha. Mateus 28, 18, Jesus diz o seguinte, olha. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. Então esse poder, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, está a nosso favor. Não é? Esse poder que Jesus tem é em benefício do seu povo, é para nos valer, é para nos socorrer. Então nós podemos descansar o nosso coração neste amor, neste cuidado de Deus. Para valer, eles têm todo o poder no céu e na terra. É nosso Salvador, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver aí 1 João 4, 14. Primeiro João 4 e 14. Ou melhor, irmãos, eu errei a referência. Espera aí, deixa eu ver aqui. 1 João 4 e 14. Muito bem, é esse mesmo. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Não é? Está dizendo aqui que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse versículo não é um pequeno versículo, mas que diz tudo, não é? Que Deus enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, se Deus enviou o seu Filho para ser Salvador, é porque Ele sabia que nós estávamos precisando. É porque Ele sabia que nós não temos capacidade de salvar nós mesmos, não é? E é isso que o mundo não compreende muitas vezes. Que às vezes as pessoas pensam que Deus veio buscar os bons, veio buscar as pessoas capacitadas, veio buscar as pessoas bem-sucedidas, não é? Mas simplesmente se Deus fosse procurar essas pessoas na humanidade, Ele não iria encontrar, não é verdade? Ele não iria encontrar pessoas boas o suficiente para a salvação. Não ia encontrar seres humanos habilitados para morar no céu, não é verdade? Será que Deus, olhando do céu para a terra, Ele ia conseguir enxergar um ser humano e dizer: esse daqui está habilitado, vou trazer para o céu porque esse daqui está preparado? Não. Ele mandou Jesus justamente para buscar e salvar o que se havia perdido, não é? Então, olhe, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oferece de graça a todo o pecador o pleno proveito de sua obediência e sofrimentos, e o assegura a todos os que, crendo nele, aceitam-no por seu Salvador. Então, irmãos, aqui é muito claro. Jesus oferece de graça para todo pecador o pleno proveito da obediência de quem? Nossa? Não. Da obediência dele próprio, de Cristo, do autor da salvação, não é? Então, nós somos pecadores, mas nós podemos, não é? Ser beneficiados pela obediência de Cristo, pelo sofrimento de Cristo. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Nossa salvação não é por causa das nossas obras, não, gente. São pelas obras de Cristo, não é? Nossa salvação é garantida pelas obras de Cristo e não por nossas obras. A Bíblia é muito clara. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom
de Deus, certo? Então, olhe, ele assegura a quem? A todos os que, crendo nele, aceitam-no por seu Salvador. Vamos abrir aí em 1 João 5:12. 1 João 5:12. João 5:12, que vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto, João resumiu aí, não é? Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E como diz lá também em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Deus enviou o seu Filho para ser o nosso substituto, não é? E todo aquele que crê no Filho, ele tem a salvação. A salvação não é, repito mais uma vez, por obras, não é uma recompensa por obras humanas. Não é porque as obras humanas elas são imperfeitas. Nós, por mais que a gente procure fazer a vontade de Deus, mas nós vamos falhar. Nós somos imperfeitos. Mas o que Jesus conquistou ali na cruz é perfeito. E Ele assegura a nossa salvação, porque Ele é o autor da salvação. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.